Olá, meus amores, vamos para a nossa aula de História. Nós vamos dar início à nossa apostila do quarto bimestre. Então hoje eu vou fazer com vocês ali uma introdução, já caminhando ali para o conteúdo, tá, de História, que nós vamos ver, tá bom? Nesse bimestre. Então, abram aí a apostila na página 64 e nós vamos começar o capítulo 10, tá? Já abriram? Página 64. Muito bem. Capítulo 10, título: Patrimônios da Humanidade. Pessoal, o que é patrimônio da humanidade? Pausa aí a aula e vai lá e dá um Google. O que é patrimônio da humanidade? Foram lá? Muito bem. A Pro vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Patrimônio. O que é patrimônio, pessoal? Patrimônio é considerado um local, tá, de grande valor cultural, que tem um valor para a cultura muito grande, fala do local, de sua história, ou também um local que tenha características naturais, tá bom? Que são importantes, que a natureza fez e ficou daquele jeito, então é considerado também um patrimônio da humanidade, tá? Por esse motivo, esses locais são protegidos e são conservados, tá? Para que toda a humanidade possa também usufruir da beleza desse lugar, tá bom? E visitar e tudo mais. No Brasil, o Pantanal é um exemplo de patrimônio da humanidade, tá? Foi considerado como patrimônio da humanidade. Mas, infelizmente, olha o que tem acontecido, né? Com o Pantanal. Muito triste a situação. Mas, enfim, aqui no Brasil esse é um exemplo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade é considerada um patrimônio da humanidade, tá? A Estátua da Liberdade, aliás, é considerada um patrimônio da humanidade. E nós temos também Machu Picchu, que é uma cidade desabitada, que também é considerado um patrimônio da humanidade, tá? Então tem muitos lugares que são considerados. E gente de todo lugar do mundo vai conhecer para saber por que foi considerado patrimônio da humanidade, o que esse lugar tem de importante, tá? São belezas naturais, são belezas culturais, que contam a história daquele local, então são de grande importância para a humanidade, por isso são consideradas o patrimônio da humanidade, tá bom? O Parque Nacional de Goreme fica na Capadócia, olhem aí, pessoal, região central da Turquia. Aí do lado vocês conseguem ver na apostila de vocês, nós estamos na página 64, está mostrando ali, ó, no mapa a Turquia, e ali nessa região central o Parque Nacional de Goreme, ó, vocês estão vendo ali, ó, tá vermelhinho e tem ali um pin, né, mostrando em azul ali que aquele é o Parque Nacional de Goreme. A incrível paisagem desse lugar é formada por montanhas, colinas, planaltos e planícies de rochas vulcânicas esculpidas pela erosão. Então elas têm esse formato porque é de uma causa natural pela erosão. O que é isso? Às vezes o vento batendo na rocha, esse atrito do vento com a rocha faz com que ela vai desgastando, esse desgaste vai fazendo com que ela tenha um formato. A água também faz isso, tá? Então, quando a água vai batendo ali, principalmente a água de mar ali que tem o sal, né? Esse atrito vai causando essa erosão. E aí a rocha vai se desgastando e esse desgaste vai fazendo com que ela vá criando formatos diferentes, tá? E olha só que coisa mais linda, isso lá na Capadócia. O nome é meio difícil, né? Olha só, pôr do sol em Uxar, uma cidade caverna turca. Casas antigas nas rochas, Vale de Uxar. Olha lá, tudo isso são o quê? São considerados patrimônios ali da humanidade porque são lugares ali que têm características naturais, tá? Importantes, que são especiais. Olha que coisa bonita. As rochas com os formatos, isso aí foi feito naturalmente, tá? E aí temos essas paisagens bonitas que pessoas do mundo todo vão visitar, tá? Página 65, continue aí com a Pro. Estudos revelaram que desde 3000 a.C., aproximadamente, né, esse AC aí você sabe, né, que é antes de Cristo, muito bem.
O local tem sido ocupado por diferentes povos e civilizações que construíram moradias, igrejas e até cidades subterrâneas nas rochas da região. Então olha aí, ó, do ladinho vocês estão vendo uma imagem que mostra um exemplo de moradia que esses povos e essas civilizações, quando chegavam a esses lugares, construíam, aproveitavam a rocha, né, que naturalmente já tinha um formato, e faziam ali as suas cidades, né, às vezes ali por dentro das rochas subterrâneas, faziam suas moradias, igrejas, tudo isso aproveitando, tá, desse formato natural que essas rochas vulcânicas já apresentavam. Você sabia? Olha só, a Capadócia foi importante para as primeiras igrejas cristãs entre os séculos I e IV, pois foi nessa região que o apóstolo Paulo empreendeu parte de suas viagens missionárias. Entre as principais cidades da época estão Antioquia, Tarso, Cilícia, Éfeso e Icônio. Atos 14:1 e 21, Atos 21:39 falam um pouco dessas cidades. No início da era cristã, essas cidades subterrâneas foram usadas pelos cristãos como refúgio em face das perseguições protagonizadas pelo Império Romano. Então, se você pesquisar um pouquinho a história da igreja, você vai perceber que a igreja cristã foi muito perseguida, tá bom? Pelos romanos. Então, assim, tempos assim terríveis que a igreja sofreu. Então eles aproveitavam esses lugares ali subterrâneos, né? Essas cidades subterrâneas feitas ali embaixo ali das rochas, né? Por dentro das rochas, para se esconderem do Império Romano, né? Dessas perseguições. Ao longo dos séculos, igrejas e mosteiros cristãos foram construídos no local. Essa região da Turquia também é conhecida pela prática do balonismo, atividade turística que favorece a apreciação da paisagem natural e cultural do país. Olha só, então se você procurar ali no Google, você vai perceber, gente, imagens lindas de balões dessa região da Capadócia, que é muito, muito famosa por essa prática do balonismo. As pessoas vão para ver, porque lá de cima dá para ter uma visão mais ampla das paisagens. Essas paisagens que a Pro mostrou aqui para vocês, que vocês estão vendo na apostila de vocês, que foram feitas naturalmente, né, pela erosão dessas rochas vulcânicas, pelo desgaste dessas rochas que foram formando, né, esses locais, essa paisagem tão bonita. E com a prática do balonismo é possível ver de forma mais ampla. Então muitos turistas vão para esse lugar apreciar, tá bom? Essa paisagem cultural, né? Essa paisagem natural do país. Por essas e outras características, o Parque Nacional de Goreme foi considerado Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, em 1985. Então a Unesco, ela também, essa Organização das Nações Unidas para a Educação, né, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, ela que é responsável ali por determinar um patrimônio, né, mundial, e esse parque foi considerado um patrimônio mundial, tá? Por conta daquelas características que a Pro já explicou para vocês no comecinho da aula, tá? Então vamos conversar aqui um pouquinho, trocando ideias. O que significa ser considerado um patrimônio mundial ou patrimônio da humanidade? A Pro já falou para vocês, mas e aí, o que vocês me dizem? Pessoal, patrimônio, a palavra patrimônio, ela pode ser utilizada tanto para bens, para se referir a bens particulares, então é um patrimônio meu, é meu patrimônio, são os meus bens ali, quanto para os bens coletivos, tanto valores materiais quanto simbólicos. Olha, essa jarra aqui é um patrimônio que esteve na minha família por muitas gerações, então isso é um patrimônio, é uma herança ali, tá, da família. Então é um bem que é simbólico, tá? Pode ser dinheiro, né? E ele pode ser considerado mundial quando ele tem grande valor pela comunidade científica ou de fundamental importância para o mundo, para a humanidade em geral. Ou seja, toda a humanidade pode usufruir desse patrimônio, por isso ele deve ser cuidado e preservado, tá? Protegido, para que ele não se perca, tá bom? Então,
Mais ou menos isso ali, é patrimônio da humanidade, né? Ou patrimônio mundial, que é a mesma coisa, tá bom? 2. Porque o Parque Nacional do Goreme, ele é considerado um patrimônio mundial. A Pro também já explicou isso para vocês. Por que ele é considerado um patrimônio mundial? Por quê? Porque ele é natural, porque ele foi construído de forma natural, pela natureza, certo? Então, ele tem vários elementos da natureza, ele tem um valor ambiental inestimável, tá? Ele tem um valor histórico, cultural, lá viveram muitos povos, muitas nações, muitas civilizações viveram nesses locais, então tem muita cultura envolvida e ali a questão das características naturais, ambientais, que foram por conta dessas rochas vulcânicas, a erosão sofrida por essas rochas vulcânicas que formaram essa paisagem tão bonita. Então, ela foi considerada um patrimônio mundial porque ela tem valor cultural e porque ela também tem características naturais, ambientais, né, que foi construído naturalmente. O ser humano não precisou ir lá e construir. Ela já naturalmente já foi formada pela natureza, tá bom? Então, por isso que é considerado um patrimônio mundial. Página 66. Olha lá. Então, pessoal, tudo que nós temos, tudo que é nosso patrimônio, que é passado de geração em geração, ou mesmo uma herança da família, patrimônio ali quando é dinheiro, ou um patrimônio da humanidade, né? Patrimônio, a gente chama também algumas coisas como patrimônio público, então uma praça, né, que é patrimônio público, que é para todo mundo usar, você não precisa pagar para entrar, você usa aquela praça ali, ela é patrimônio público, ou seja, é de todos. Ela precisa do quê? De uma preservação, porque aquilo que não é preservado acontece o quê? Acaba, estraga, certo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a preservação do patrimônio e a sua importância. Então vamos lá com a Pro. Tudo aquilo a que atribuímos valor em nossa vida pessoal e familiar se torna um bem. Isto é, algo que buscamos guardar e preservar. Olha só, nós temos ali uma casa, tá vendo? Olha a pessoa ali segurando ali com a mão, querendo dizer o quê? Cuidado, né? Tomando conta, cuidando. A casa própria é um exemplo de bem que a família possui ou luta para conquistar. O mesmo acontece com os bens relacionados à história e à cultura da comunidade a qual pertencemos. Os centros históricos de diversas cidades são exemplos de bens culturais cuja preservação é de interesse social, nacional e internacional. Porque muitas pessoas de fora também vêm para prestigiar esses lugares. Olha lá, esse centro histórico de João Pessoa, na Paraíba. Essas cidades contam história, né, de muitos anos atrás. Elas carregam ali e foram preservadas daquela maneira exatamente para isso, como um patrimônio histórico, cultural, para falar da história da cidade. Por isso que fica ali, a gente chama de centro histórico. Por quê? Porque o formato das casas, da igreja, tudo aquilo conta a história da cidade. Então ela precisa ser preservada, tá bom? Ali pela sociedade, né? Ali que está a comunidade que esse centro pertence, mas também por todas as pessoas que vão visitar, né? Todo mundo que mora ali precisa cuidar e preservar, assim como cuida da própria casa, algo que tem muito valor, tá bom? No caso, a casa própria tem valor ali para a família, e no caso, o centro histórico, ele tem valor para a sociedade, para um mundo, tá? Conta a história, tem a ver com a cultura do local, então é muito importante a preservação desses locais. Clique. Chamamos de patrimônio os bens, os lugares e os artefatos valiosos que representam ou ilustram as paisagens naturais e culturais dos povos do passado e do presente. Continuando aí, para que os patrimônios de diferentes povos, países e regiões do mundo sejam valorizados e preservados, a Unesco, que a Pro já explicou para vocês, lembra? Que é esse órgão ali da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que cuida aí dessa parte, tá? Então, para que esses patrimônios de diferentes povos, países e regiões do mundo sejam valorizados e preservados, a Unesco realiza diversas ações voltadas à proteção do patrimônio mundial, tá? Porque isso precisa ser preservado.
precisa ser cuidado, protegido, para que não acabe e para que todos nós continuemos usufruindo, né? Tanto da parte histórica, cultural, quanto da beleza, né, física daqueles locais. Desde 1945, a Unesco é o órgão das Nações Unidas encarregado de promover a paz por meio da educação, da ciência e da cultura. Tratando da preservação do patrimônio cultural e natural, a Unesco objetiva que todos os povos e as culturas sejam tratados com a mesma dignidade, fortalecendo assim os laços entre as nações. Então isso é uma forma de unir as nações. Olha só, quando você vai num lugar, em outro país, conhecer um pouquinho da cultura e você conhece esse patrimônio ali, né, mundial, daquele lugar que conta a cultura, a história, tudo mais, você está fazendo o quê? Você está se unindo a outras nações. Você está se unindo com a história daquele lugar, com outras pessoas de outros países que vêm para visitar, tá? Então isso é uma forma de unir as nações, tá? Em 1972, foi realizada em Paris, na França, uma conferência geral da Unesco, da qual resultou uma lista com os itens do patrimônio mundial a serem preservados. Hoje, essa lista continua sendo ampliada de acordo com os critérios estabelecidos na ocasião. Então, cada vez mais essa lista vai se aumentando, porque vão surgindo lugares no mundo que apresentam essas características naturais, culturais, que são importantes para a humanidade, tá bom? Então nós vamos continuar ali na página 67, vamos lá com a Pro? Todos comigo? Muito bem. O patrimônio mundial, olha lá, o patrimônio cultural. Então nós vamos falar agora sobre o patrimônio cultural. O patrimônio mundial cultural é o conjunto de bens que representam os povos, sua criatividade, seu modo de viver, sobretudo o excepcional e universal valor histórico, estético. O que é estético, gente? Tem a ver com o quê? Olha lá, estudo do que é belo nas manifestações artísticas. Ciência que analisa a beleza e também os sentimentos que o belo desperta nos indivíduos. Então tem a ver com a estética, com a beleza. O que essa beleza desperta nas pessoas, né? Então, a Pro vai voltar ali, porque agora vocês já entenderam o que é estético, né? O patrimônio mundial cultural é um conjunto de bens que representam os povos, sua criatividade e seu modo de viver, sobretudo os de excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico e científico. Então tudo isso aí é considerado como patrimônio mundial cultural, conta a história do povo, né? O que o povo fazia para viver, como vivia, o que eles usavam ali para conseguir viver de forma mais confortável, mais prática. Então como que era a sua criatividade, o que para eles era considerado bonito, né? Que a gente vê que o que é belo pode ser diferente de acordo com as nações. Nós temos, por exemplo, em povos africanos, que é bonito a mulher ter um pescoço muito grande, então eles vão colocando argolas, até que o pescoço dela fica assim, ó. Isso era o que? Considerado belo para eles, tá? Para nós aqui já é diferente, né? Então, o que é belo de acordo com essa cultura? Tudo isso é considerado patrimônio mundial, tá bom? Cultural. São os lugares, as construções, os objetos, as ideias e as produções fundamentais para a memória, a identidade, a criatividade e a riqueza dos povos da cultura e das culturas ali, tá? O que é esse povo? Qual a identidade deles, né? Então tudo isso tem a ver com esse patrimônio. Pode se tratar de um bem material ou imaterial, ou seja, algo visível e objetivo ou algo abstrato, intangível e simbólico, aquilo que a gente não consegue tocar, tá bom? Que seja algo simbólico. Pode ser bens materiais que são tangíveis, ou seja, a gente consegue pegar, né? É visível aos olhos, e pode ser também algo que seja apenas simbólico, uma ideia, um pensamento, algo que a gente não consegue tocar, né? Patrimônio cultural material. Nós vamos falar agora daquele que é material, tá? Os chamados bens culturais, que são aqueles construídos pelos seres humanos ao longo do tempo. A exemplo das cidades, dos monumentos, das obras de arte, dos sítios arqueológicos, dos acervos fotográficos, museológicos, etc. Para ilustrar esse conceito, nós temos, então olha só, o patrimônio cultural que é material é o que o ser humano constrói, tá bom? E que ao longo do tempo, né, ele vai virando ali acervos, né, e
vai sendo guardado em museus, virando centro histórico, né? Então aquilo que foi construído pelo ser humano e com o passar do tempo vai ganhando essa importância pela história que contém, tudo aquilo que a Pro já falou para vocês ali no comecinho, tá bom? Para ilustrar esse conceito, temos, olha lá, monumentos históricos da antiga Kyoto, no Japão. Olha que bonito, gente, isso é um monumento histórico. Kyoto foi a capital imperial do Japão desde a sua fundação até meados do século, isso, 19. Vamos lá. As construções da antiga cidade ilustram o desenvolvimento da arquitetura japonesa baseada na madeira, particularmente a arquitetura religiosa e a arte dos jardins japoneses, que influenciou o paisagismo de jardins no mundo todo. Olha só, esse é um monumento histórico e ele é preservado até hoje. Eu conheço vários amigos meus que já foram até visitar esses lugares, tem foto e tudo mais. Por quê? Porque são históricos, tá? Tem a ver com a cultura. Olha só, vários jardins do mundo foram inspirados nesses jardins construídos ali. Nós temos ali também a casa em que nasceu Lutero. Estão vendo as imagens junto com a Pro na página 67? Muito bem. Memórias de Lutero em Eisleben e Wittenberg, na Alemanha. Olha só, o local de nascimento de Lutero é atualmente um museu em Eisleben, na Alemanha. A casa original foi completamente destruída pelo fogo em 1689, contudo, em 1693 foi reconstruída. Em 2007, um anexo foi edificado para os visitantes. Olha só, que legal, gente! Olha como é importante algo que conta a história, Lutero ali, o começo da história ali do protestante, né? Então, foi tão importante que até reconstruíram a casa dele, porque tem um valor histórico, cultural, né, ali religioso. A igreja do Castelo de Wittenberg é um templo luterano conhecido mundialmente por ter sido o local na Alemanha onde Martinho Lutero afixou suas 95 teses no ano de 1517, um evento conhecido como o marco inicial da Reforma Protestante. Olha lá o templo do Castelo de Wittenberg, né? Foi quando ele afixou ali suas 95 teses e que foi considerado como o início ali da Reforma Protestante, tá bom? Vamos lá? Página 68. Número 1. Por quais motivos as construções da antiga cidade de Kyoto, no Japão, e as que relembram a vida de Martinho Lutero na Alemanha, pertencem à lista dos patrimônios mundiais? Assinale os principais. Então, por quais motivos essas construções são consideradas patrimônios mundiais? E aí, gente, por quê? Leiam aí, pausem o vídeo, leiam. A Pro quer que vocês façam aí sozinhos e depois só venham olhar com a Pro. E aí, o que é? São históricos? São. Então, marque aí, histórico. É científico? Não, não foi nenhuma descoberta científica, tá? É artístico? É arqueológico? Também não, tá? Não tem nada a ver ali com a arte e tudo mais. É arquitetônico? Sim, tem a ver com a arquitetura, né? Que a Pro falou pra vocês, aquela construção bonita. Memória e riquezas culturais? Também, tá? Então, o que a gente pode assinalar? É histórico, é arquitetônico e tem a memória e riquezas culturais, que contam uma história ali do povo e tudo mais. É baseado nisso, tá? Pessoal, essa número 2 aí a Pro vai deixar de tarefa, tá bom? Então a número 2 a Pro vai deixar pra vocês de tarefa, certo? Porque a Pro quer que vocês pesquisem um pouquinho, tá? E aí depois a Pro corrige, tá? Mas vamos continuar. Patrimônio cultural imaterial. Lembra que nós falamos imaterial? Algo que é o quê? Abstrato, algo que não é palpável, tá? Há bens que representam aspectos intangíveis. O que é intangível? Algo que não se pode tanger, tocar, pegar, apalpar. Algo abstrato, resultado do pensamento, da criatividade, da ação. A Pro já tinha explicado isso para vocês, mas agora já ficou mais claro aí, né?
Há bens que representam aspectos intangíveis da cultura, que não dá para pegar, faz parte de uma ideia, de uma observação, de um pensamento, tá? Com os modos de viver e as tradições de comunidade. Olha, então, esses bens que eles representam ali são intangíveis da cultura, né? Como os modos de viver e as tradições de comunidades e grupos em todas as partes do mundo, elas são esses bens ali que representam algo que não se pode pegar, não se pode tocar da cultura, tá bom? Então, são os modos de viver e as tradições que representam esses aspectos da cultura, tá? Esse patrimônio cultural imaterial. São saberes e conhecimentos recebidos dos antepassados e que continuam sendo valorizados e expressos no cotidiano. Alguns exemplos são o quê? Memórias, histórias, saberes que foram passando de geração em geração e que influenciam até hoje, são valorizados e são utilizados até hoje na nossa cultura, tá? Ou nas culturas de outros povos, né, de outras nações. Alguns exemplos são saberes artesanais. Olha lá, em Uganda, na África, a matéria-prima usada para determinado tipo de roupa local é o barcloth. Trata-se de um tecido de papel feito com a casca fibrosa interna de certas árvores. Ele é retirado na estação chuvosa e batido com marretas de madeira até ficar com uma textura fina e macia. A cor do tecido é determinada pela quantidade de tempo que a casca da árvore, depois de retirada, fica exposta ao sol. Quanto maior o tempo de exposição, mais escuro se torna o tecido. Olha só, é bastante resistente e com ele os artesãos tecem roupas tradicionais. A mutuba, uma das árvores utilizadas, renova-se de tempos em tempos e por cerca de 40 anos é possível beneficiar-se delas sem prejudicá-la. Até o século XIX, a roupa tradicional dos ugandenses era feita, né, de barcloth. Atualmente, roupas de barcloth são utilizadas somente pelos reis em funções oficiais e por religiosos em suas celebrações, porque ela tem o quê? Essa roupa carrega uma carga ali cultural, né, especial, histórica. Em 2005, a forma tradicional típica dos ugandenses de tecer roupas entrou para a lista do Patrimônio Mundial Imaterial tombado pela Unesco. Então a Unesco colocou essa forma deles de se vestir como patrimônio cultural, que carrega ali consigo uma história, né? Um patrimônio cultural imaterial, ou seja, que não se pega, é o quê? Uma ideia, né? Que eles tinham ali de como fazer uma roupa. Olha só, lá em Uganda, na África, estão vendo aí no mapa onde é que é Uganda? E olha como que eram feitas as roupas, olha que legal, da casca da árvore, olha que interessante, da parte interna ali, né, da casca da árvore. Então, pessoal, tudo isso era considerado patrimônio cultural imaterial. Esse foi um exemplo ali para vocês entenderem que era o quê? Era uma ideia, algo criativo que esse povo fazia e foi considerado patrimônio cultural imaterial pela Unesco. Olha só. Estão vendo ali, ó, Pacífico Sul, Vanuatu. Olha que interessante. Os habitantes de Vanuatu, no Oceano Pacífico, transmitem por meio dos desenhos que fazem na areia diferentes significados, mensagens e histórias sobre seus antepassados, além de canções, técnicas de cultivo, saberes religiosos e formas artísticas. Tudo isso com o quê? Com desenhos. A tradição dos desenhos na areia está bem viva naquela cultura e desde 2003 é considerada pela Unesco um patrimônio mundial imaterial. Olha que legal! Por quê? Porque essa forma deles se expressarem conta a sua história, né? Tem a ver com a história daquele povo, com a cultura daquele povo. Então a Unesco considerou ali um patrimônio cultural imaterial, né? Mundial. Olha só! Então eles também estão na lista. Tá? Ali nós temos a número 3 e 4. A Pro também vai deixar de tarefa, tá? Então, da página 68 a número 2 e da página 69 a número 3 e 4. Tá ok, meus amores? Nós vamos continuar o conteúdo na próxima aula, tá? Espero vocês. Um super beijo.